Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andréia Correia e eu vim aqui falar um pouquinho de como eu cheguei até a Umbanda, né? Trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Espero assim que o meu compartilhar te auxilie, te ajude, que abra os caminhos e que o que eu traga aqui faça sentido para ti aí, aonde que você estiver, o que você esteja passando, qual o cenário atual que você esteja passando hoje, porque independente de religião e de qualquer crença, existe algo acima de tudo, que é o Deus Supremo de tudo que és, né? O Pai Céu, a Mãe Terra, a natureza, que nos conecta e nos faz viver nesse mundão terreno aqui. Então, se eu tô aqui, eu já estava até deitada. Hoje é um sábado. Se você chegou aqui, nada é por acaso, é o momento certo, é a hora certa para você receber esse testemunho. Eu já estava deitada e algo me fez levantar e vir até aqui. Eu até recebi uma mensagem a partir das 17 horas, mas eu ainda não entendi o que seja. Mas eu tenho uma conexão muito forte na madrugada, na noite, que é o momento que eu silencio, porque eu acredito que se você trabalha, que você tem o seu corre-corre no seu dia a dia, você acaba se conectando aí nessa energia da madrugada, né? Porque eu, como mãe, eu tenho uma filha que eu crio, né? Dentro da minha casa, então eu sou a mãe e o pai dentro da casa, da rotina. E empreendedora, se eu não for trabalhar, o dinheiro não vem, né? Eu preciso fazer esse dinheiro entrar para pagar as contas fixas, e é tudo muito corrido, né? E equilibrar, né? Cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do empreendedorismo da melhor forma. Hoje em dia o mercado é super competitivo e eu trabalho em redes sociais, né? Tanto no Instagram como aqui no canal do YouTube, podcast, e tem um espaço físico também, né? Que atualmente eu tenho já vibrado alguns planos assim que irão mudar futuramente, mas aí é um outro vídeo, é um outro momento que eu vou conversar com vocês sobre, né? Então, eu já estava deitada e eu senti essa energia de vir aqui falar como que eu caí de paraquedas na Umbanda. Nada é por acaso, eu não caí de paraquedas na Umbanda, né? Foi o momento certo, a hora certa para que as coisas acontecessem. Eu vim de uma família muito turbulenta, né? Meus pais, existiam muito conflitos, brigas, discórdias, calúnias, difamações, enfim, não tô aqui para julgar, né? Porque meus pais, eles viveram o momento deles, eles são vivos ainda e cada um tem uma fase, né? Tem um propósito. Eles veio ao mundo também com a missão e a proposta e o valor deles, e cada um tem a sua história. Então eu tô aqui honrando, agradecendo e perdoando por tudo, que cada um tem a sua evolução, o seu desenvolvimento, mas eu fazia parte de uma família muito turbulenta, né? Tinha vícios, tinha briga, tinha feminicídio, tinha violência, enfim. E eu sempre fui muito ligada à espiritualidade desde criança. Eu lembro que minha mãe trabalhava numa cantina e eu, sem entender de nada, eu colocava a brincadeira do copo. O copo de cabeça para baixo, e aí você fazia um círculo, um sim, um não. Nem sei se isso existe realmente,
se era coisa da minha cabeça, mas eu chamava meus amigos, a gente fazia um círculo, e eu era bem criança, de certo tinha uns 6, 7 anos, e com o copo virado de cabeça para baixo, eu perguntava, tem alguém aí? E aí o copo, com a minha mão, a energia da mão, ele andava. E aí respondia sim, não. E a gente se conectava assim. A gente se encontrava, eu morava numa vila militar, meu pai é militar, é reformado militar. E aí a gente se encontrava para fazer essas mandigas já, né, de conversar com os espíritos. Eu acendia velas e na época eu não tinha acesso à vela normal, aí eu acendi umas coloridinhas que eram de aniversários, porque minha mãe tinha um comércio, então minha mãe vendia velinhas de aniversário coloridinha. E eu ia e colocava as coloridas pela roda, né? E como que tudo faz sentido, que hoje o logo do Espaço Equilíbrios é todo colorido, né? E aí teve uma vez que a gente teve que dar um ponto final, porque acabou que uma das meninas era uma pessoa que trabalhava para a parte, porque eu morava numa vila militar e existiam pessoas, né, a área de sargentos, a área de subtenentes, coronéis, generais, né? E aí uma das pessoas que estava ali envolvida com a gente era uma pessoa que nem era da família de um dos oficiais, mas ela trabalhava cuidando de criança. E aí ela incorporou. E aí foi aquela coisa, porque era vila militar antigamente, tudo se silenciava às 20 horas, né? Tinha todas as regras. E aí foi um bafafá, porque eu coloquei uma menina para incorporar. E aí a gente teve que parar de realizar esse trabalho, essa roda, né? Que eu não sabia nem do que se chamava. Não sei se você lembra de algum tipo dessas brincadeiras, me fala aqui também, porque eu não sei nem de onde que surgiu essas brincadeiras. Só sei que eu fazia a brincadeira do copo, né? Que aí o espírito falava sim ou não. Mas... E aí eu trabalhava muito com terra, com erva, com planta, vivia na árvore, abraçava a árvore, conversava com a árvore, tinha vários animais, cada um de um tipo, então era uma conexão, andava descalça, chovia, eu tirava a roupa toda e ia na chuva pelada, com meu irmão também. Então eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, com o contato com a natureza em si, né? Sempre sem maldade nenhuma, né? Sempre muito ingênuo. E aí eu fui crescendo, aí minha mãe é católica e ela fala até hoje, eu sou católica fervorosa, católica, como é que ela fala? Católica apostólica romana, é assim que ela fala, né? Então, ela vai sempre às missas até hoje, dia de domingo. E aí eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma e eu fiz parte de um grupo jovem dentro da igreja católica, né? E eu era apaixonada, arrumei um namoradinho dentro da igreja católica e eu não saía de lá de jeito nenhum. Carnaval, sábado, domingo, feriado, meu pai até se espantava, ia lá olhar para ver se realmente eu estava lá dentro. Mas realmente eu gostava, até porque eu tinha amigos e eu tinha um namoradinho ali de infância, né? Que ficava junto. Mas a gente não fazia nada não, era só mãozinha na mão, essas coisas assim, então era tudo muito ingênuo. Era só pra dizer que era namorado, mas nem era tanto. E aí eu participava das missas, aí eu lia, né? O papelzinho, que eu já até esqueci o nome, qual o papelzinho aquele da missa, já até esqueci o nome daquele. E eu sempre fui conectada muito com a espiritualidade, né? Então eu tive várias vivências, eu tive momentos casa cheia, eu falando sozinha no quintal e alguém ouvir também uma voz masculina falando comigo, achando que era meu pai não tava de serviço nesse dia.
Ou quando eu viajava e apareceu uma vez uma pessoa, um corpo, né, desencarnado. Lá era à beira de mar, na cidade universitária, e acontecia muito dessas coisas, né, de aparecer corpo. E aí era um corpo de um rapaz novo e eu tava viajando com a minha família, mas meu pai tava lá trabalhando. E meu pai falava assim: Andréia, não pode ver isso, senão ela vai ficar sem dormir a noite toda, porque eu sempre fui muito vinculada a isso. E aí eu voltei desse passeio e falei pro meu pai: nossa, tem morador novo aqui. Aí meu pai: como assim? Ah, eu vi um rapaz vestido de índio, né, me dando tchau. Tava de bermuda jeans, sem blusa, um índiozinho, moreninho, de cabelinhozinho, com franjinha e um tênisinho, tipo um All-Star no pé, um Converse. E aí meu pai falou assim: eu tentei esconder de ti e ele apareceu para ti. E ele já desencarnou. E aí eu entendi que eu via, né, os espíritos desencarnados. E muitas vezes, assim, às vezes eu ia dormir, aí minha avó tinha me dado uma escrivaninha que ficava na frente da minha cama. Eu dividi o quarto com meu irmão dormia na cama de cima, eu na cama de baixo, né, aquelas que puxam, bicama, né, e a estante era em frente, uma bicama que a gente puxava assim para poder fazer de mesinha para estudar. E muitas vezes de noite eu vi uma mulher lá, de cabelão preto, comprido, e penteando o cabelo, e eu morria de medo, eu me cobria assim e ficava escondida. E minha mãe pediu ajuda, né? Eu lembro que minha mãe me levava para me benzer. Eu tinha uma benzedeira na esquina da minha rua, assim, que ela tava sempre me benzendo, né? Não fazia parte de religião, ela sempre me benzia. E minha mãe me levou para um índio me benzer. E aí ele falou: olha, cria coragem e pergunta o que ela quer com você. E aí, quando eu criei a coragem de perguntar para ela, hoje eu vou perguntar o que ela quer, o que eu posso ajudar ela nunca mais apareceu. Eu era criança, ela nunca mais apareceu. Então foi coisas assim que ia acontecendo, sabe? Eu tinha um grupo de amigos que a gente ficava até tarde, aí ficava conversando, e aí de repente eu via um vulto branco, uma pessoa andando até o poste, do poste ela sumia. Então eu tinha esses contatos, né? E tinha amigos também que já eram pastores na época, que eram mais velhos que eu um pouquinho, adolescentes já no ritmo para ser pastores. Então ele também foi quem me avisou, que eu tenho muito guardado na minha cabeça quando ele me falou que ia ter uma bomba que ia explodir dentro da minha casa, e realmente isso aconteceu. Então, assim, por isso que eu creio muito na espiritualidade, independente de religião. Ele estava se formando pastor, Giovanni, o nome dele, não sei nem onde que ele esteja nesse momento, mas ele sentadinho assim na banquinho da frente, ele falou para mim: uma bomba vai estourar na sua casa. E realmente estourou. Meus pais brigaram e destruíram minha casa toda, foi destruída. Eu vi meu irmão mais velho batendo no meu pai, foi uma coisa assim muito surreal. E foi quando eu decidi ir embora, sabe? Minha mãe não queria se separar, eu achava que era o momento da gente sair. E foi quando aconteceu a separação e eu quis sair também para ganhar minha vida, fazer meu destino, né? E então partiu de um grande amigo meu que estava se desenvolvendo como pastor. Então, mediunidade vem de todas as áreas, né? Eu falei um pouco da católica, falei agora do pastor, de um grande amigo meu que eu tenho muito carinho. Se ele estiver vivo até hoje, tenho muito respeito por ele. Ele tá vivo e presente na minha memória, meu amigo de infância. Muito carinho mesmo. E aí eu comecei a seguir uma jornada de conhecimento, né? Fui estudar, comprei livros, fui ler, fui entender
por que que essas coisas aconteciam comigo, por que que eu visualizava, por que que eu sonhava, por que que eu via, por que que eu ouvia, né? Porque eu ouvia muita coisa também e fui procurar entender um pouquinho mais sobre tudo isso. E aí os anos se passaram, né? Até que um dia eu trabalhando, eu já estava ausente de qualquer tipo de religião, mas sempre muito devota, assim, à minha espiritualidade, né? E sempre ouvindo os sinais, as intuições, e tudo acontecia, mesmo de fato. Mas o meu maior modo de me comunicar era muito pelos sonhos. E aí, quando chegou a época teve uma festa de homenagem a Pai Ogum, né? Eu era muito devota de São Jorge e todo ano eu ia nas festas da Católica, da Igreja Católica, devota de São Jorge. Sempre gostei muito. E aí um dia eu trabalhando, comércio, né? Eu trabalhei no feriado, 21 de abril, e na hora de ir embora, porque feriado a gente trabalhava só 6 horas, né, no CLT, e aí na hora de ir embora eu passei de ônibus. Eu já era até supervisora de uma loja na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí eu passei no ônibus em frente a uma grande festa, uma linda festa. Festa de brilhar os olhos. Muitas bolas, muitas flores, aquele cheiro maravilhoso do incenso, aquele batuque dos atabaques. E aí até então eu não conhecia a Umbanda. E aí eu desci do ônibus, morava sozinha, não tinha muito. O que eu vou fazer em casa às 16 horas, 17 horas no feriado? Essa festa linda, não tem nada a perder, eu vou descer aqui e vou. E esse período eu tava passando por uma crise gigantesca, porque eu tinha sido promovida e tinha ido para fora do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, e aí tive uns mexe-mexe tanto na minha vida pessoal como profissional, e acabei pedindo para voltar pro Rio, então tava retrocedendo, sabe? Dando um passo para trás, mas trabalhando. E aí eu entrei nessa festa da Umbanda. Peguei um número de consulta de médios, não sei se você já entrou na Umbanda, mas geralmente tem ali como você se consultar com o médico que está incorporado. E aí eu fiquei nessa festa maravilhada e ninguém me conhecia, era o meu primeiro contato. Eu tava ali por São Jorge, que era Ogum, era a festa de Ogum. E hoje eu já sei que Ogum Beramá é o que me rege. E aí eu fui pra consulta, né? Pra consulta desse médico. E aí quando eu fui me consultar, sempre muito desconfiada, né? Eu fui nascida, criada, minha mãe sempre falando, desconfia de tudo, desconfia até da tua calcinha, tu não pode confiar nem na tua calcinha, porque ela arrebenta, cai e te deixa pelada. Quando você sair, que você for para uma festa e beber alguma coisa, leva o copo junto, porque alguém pode jogar alguma coisa dentro do teu copo, né? Então eu sempre fui muito desconfiada, né? Criada assim no meio e tudo que eu vivi também em família, né? Muita mentira, muita briga, muita traição, violência, vício. E aí eu já tava assim meio acalejada, ainda mais que eu tinha vindo de São Paulo também, tinha sofrido também vários aprendizados lá. Então vim um pouco calejada, né? Já, por mais que eu sempre tive muito amor no coração, a gente acaba ficando um pouquinho mais esperto quando vem algo mais maldoso, né? Então,
era um período meu que eu estava vibrando muito na escassez. Eu tinha dado um passo para trás e aí eu fui morar num fundo. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, não sabia nem o que ia fazer ali da vida, na minha vida pessoal. Eu continuava empregada na empresa, mas não sabia nem onde que ia morar. Eu fui morar, foi uma amiga minha da empresa que me orientou e me indicou um local que nem era casa, era um fundo de um condomínio, de um prédio que estava abandonado, e a pessoa abriu e colocou a luz, puxou uma gambiarra, colocou luz e falou assim: pode vir morar aqui, pega a tua mudança lá de São Paulo e pode trazer de volta. E eu fui ali para aquele fundo ali, aquela casinha de fundo, né? Então eu tava sem luz, sem internet, na época já existia internet, mas eu tava sem nada e né, eu tinha trabalhado, eu lembro que para conquistar aquele aparelho antigo, parecia um Motorola, Nextel, bem antigo, né? Eu trabalhei um carnaval para conseguir esse aparelho. E até ele eu não tinha o dinheiro para pagar aquela conta da Nextel na época, que era como se fosse uns 200, 300 reais. Hoje eu não tinha dinheiro. Então eu tinha toda a rede para me comunicar e eu estava sem rede nenhuma para me comunicar. E ninguém sabia disso, porque eu tava morando sozinha, né? A minha filha mais velha tava morando com a minha mãe. E aí eu entrei para essa consulta e aí o médium falou para mim assim: olha, todos os seus meios de comunicação, não falou assim, falou na linguagem dele, né? Tá cortado. Aí eu abri um olhão, arregalei um olho, porque ninguém sabia, só eu sabia daquilo. Porque você é muito ingênua e você confia em pessoas que você não pode confiar. Você estava falando coisas da sua vida para pessoas que você não podia confiar. Então fui eu que cortei. Eu sou o tranca-rua das almas das 7 encruzilhadas. E aí a minha ficha caiu. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei mais ainda pela espiritualidade. Porque eu acreditei, eu estava vivendo realmente aquilo. Meus 2 aparelhos da Nextel estavam com a conta cortada, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha luz dentro de casa. Foi puxada uma gambiarra para ligar a luz. E eu estava recomeçando. Eu estava empregada sim, mas eu estava recomeçando. Tinha saído de um relacionamento tóxico, abusivo. E tinha passado por muito aprendizado, onde as pessoas não valorizavam, nem me reconheciam. Pela minha humildade, as pessoas pisotearam mesmo. E aí, era culpa minha, né? Eu que permiti que aquilo acontecesse. Culpa minha mesmo. Eu entendo hoje tudo isso. Mas ninguém sabia o que eu estava passando. E ele falou: eu sou o tranca-rua das almas das 7 encruzilhadas. Eu cortei. Deu aquele gargalhadão. Eu cortei. Porque eu queria que você chegasse até aqui. Você gosta dessa energia? Que era dia de Ogum. Eu era devota de São Jorge. Eu cortei porque você estava confiando em quem você não deveria confiar. Foi um livramento. E deu aquela gargalhada. E aí eu realmente acreditei que aquela espiritualidade existia e aquilo tudo era muito vivo e muito verdadeiro. E aí eu acreditei na Umbanda. E aí o que aconteceu? Isso foi há 14, 15 anos atrás. Eu comecei a ter o acesso, né, à espiritualidade, à Umbanda em si, mas não conseguia praticar, porque como eu trabalhava no comércio,
Então lá as giras aconteciam aos sábados e no horário de dia, que é até de noite. Então, para quem trabalha no comércio e eu já era uma liderança, eu não tinha como ir. Dia de sábado é o dia de maior movimento dentro de um shopping, dentro de uma loja, principalmente nós que éramos liderança, né? Então não tinha como eu ir. Então eu ia quando eu tava de férias. Era num mês, um único mês das minhas férias de um ano inteiro, né? E eu sempre sonhando em ser promovida, um dia eu vou ser gerente, que gerente tem direito a ter um sábado e domingo em casa, então eu vou ter um domingo no mês, né? Um domingo, um sábado no mês, né? Para poder ir e frequentar a Umbanda lá na gira. E assim foi passando o período. Quando chegou, eu tive a minha menina, a Emanuele, e foi uma oportunidade que eu pedi espiritualidade para refazer minha família, porque eu era filha de pai separado, o meu irmão desencarnou, então era só eu, meu pai e minha mãe, e um irmão que o meu pai teve fora do casamento, que tem quase a mesma idade que eu, que foi fruto de uma traição, que eu não tinha convívio, só encontrava com ele assim quando desencarnava alguém num cemitério, né? Eu não tive contato, até hoje eu tenho pouco contato com ele, gostaria muito de ter mais. Já tentei entrar em contato, mas não encontro, aí deixo o recado, enfim. Quando for para ser, vai ser, né? Eu tenho muito esse sonho ainda de encontrar esse irmão e como eu perdi o meu... Perdi não, né? Ele desencarnou. E aí, nesse período eu não tinha como frequentar a Umbanda. Trabalhava de segunda a segunda no comércio. As minhas folgas era dia de sábado, era só quando eu tirava férias. Quando eu fui promovida, aí sim eu tive direito a um sábado no mês e eu ia. Eu ia pra gira, mas ia como consulente. Aí comecei a fazer parte de um grupo de associados, né, ajudando, contribuindo com a tenda, com a espiritualidade, com as doações. Aí fechava as doações das cantinas, né? Eu tentava de alguma maneira não estar tão ausente, ser mais presente. Então, como eu não estava presencial, eu ajudava e contribuía financeiramente com doações, né? Então, tô precisando para fechar a cantina. E ela fechava o dinheiro todinho da cantina como doação. Era gerente de loja, então tinha como ajudar, né, naquele momento ali. E aí, pro meu desenvolvimento, eu não conseguia ter tempo pro meu desenvolvimento mediúnico. Mas eu vivia estudando online. Assim, eu estudei, eu fiz teologia de Umbanda em 2 turmas, eu fiz cursos de ervas, de benzimentos, eu fiz a terapia holística, que eu também vou contar um pouquinho sobre a história da terapia holística depois para vocês. Eu fui estudando, eu me sintonizei na chama azul de Arcanjo São Miguel, me formei como sacerdotisa de São Miguel Arcanjo, faço parte de um grupo que no período que eu entrei eram 29 pessoas, agora são 35, é um grupo completamente seletivo para o mundo inteiro, são 35 pessoas ali no grupo, sacerdotisa de Arcanjo São Miguel, e fui estudando as terapias, né? E de acordo com eu fui estudando as terapias holísticas, eu fui me cuidando também, né? Entrei numa jornada de autoconhecimento, de autobusca, de autolimpeza, de autorresgate, sozinha. Eu,
as madrugadas com a espiritualidade, porque, como eu disse, a minha espiritualidade é bem mais forte na madrugada, que é quando eu silencio, né? A gente precisa silenciar para ter esse momento com a espiritualidade, fazendo meditação, o que for. Então, eu tô aqui agora, é madrugada já, né? Então, eu já tava até deitada e eu levantei para vir aqui fazer esse vídeo, porque é a espiritualidade em si que coordena isso, né? Eu sou só um canal, eu não sou nada. Eu sou um canal da espiritualidade trazendo aqui para vocês e compartilhando, né? Então vai lá e compartilha. Como você chegou na Umbanda, eu vim aqui e tô compartilhando com vocês, né? Então quando eu me dei conta, a minha casa tinha toda uma espiritualidade viva e eu nem sabia, né? Desde o meu corpo, a animal de poder da coruja, e realmente a coruja é um animal de poder muito forte na minha vida. Arcanjo São Miguel, bebezinho. Cabide é porque eu sempre vivi vendendo roupa minha vida inteira, né? Aí Arcanjo São Miguel aqui, ó, no meu braço. Aqui desse lado Ganesha, né? E assim vai indo. Aqui atrás eu também, na minha perna, eu tenho o Sol, a Lua, as estrelas, porque eu também gosto muito de astrologia, numerologia, os signos. E aí eu tenho as flores no pé, que eu me identifico muito na Mãe Terra, né? E aí aqui atrás no meu pescoço, se você for no meu Instagram pessoal, Andréa Corrêa, você vai ver lá que eu tenho a foto. Tem aqui o chapeuzinho da bruxa, que eu sempre me senti muito bruxa, né? Aí tem o filtro dos sonhos, porque eu também sempre tive esse contato de ser uma sonhadora, sempre busquei muito ter os pés no chão, porque eu vivia sonhando muito alto, acreditando em tudo, e às vezes tinha que aterrar, né, para entender que eu tava aqui no plano físico, né? E aí tenho uma vassourinha na perna também, que eu falo que eu venho varrendo todos os egos obsessores por onde que eu passo. Tenho aqui também o olho grego, né? Me livrar de todo mal, tem toda uma história. E aqui atrás também tem uma cobra com uma flor, né? Então a cobra hoje para mim faz sentido, que a cobra com sua dualidade, ela tem a questão da falsidade, mas ela tem o dom da cura, né? A troca de pele. E é o que eu vivenciei, né? O meu grande divisor de água foi a minha troca de pele, né? E eu passei uma vida inteira sendo o que as pessoas gostariam que eu fosse, com medo de ser, né, julgada e não ser aceita. E aí eu era o que a pessoa queria que eu fosse. Não perdi a minha essência, mas me lapidava de uma maneira que eu era aceita aquele grupo. E aí eu não conseguia me desenvolver presencial, então eu buscava muitos estudos, então tive muitos livros, li muitos livros, peguei muitas indicações e todo o meu processo de cura foi por aqui, pelas redes sociais, pelas minhas madrugadas sem dormir estudando, né, comprando cursos. Aqui tem muito, se você usar das redes sociais, ao invés de só o boberol, que também é bom o boberol pra gente rir um pouquinho, né? Mas também tem muitos profissionais, e assim, eu perdi a quantidade, inúmeros profissionais que me ajudaram e contribuíram na minha jornada. Eu tenho até um pouquinho, cito sobre eles no meu Instagram, agradecendo. Então, tive uma passagem aí porque eu fiz todas as terapias possíveis, né? E faça, se você puder, faça as terapias também, porque você começa a se conhecer, você entende seus medos, seus bloqueios, seus traumas, seus vícios, seus ciclos repetitivos, sua ancestralidade, sua criança interior, você entende tudo, tudo faz sentido, sua missão, o teu destino.
Você conhece tudo, suas vidas passadas pela terapia. Se você puder fazer uma jornada de autoconhecimento da terapia, eu super te indico, que foi aí que eu floresci. E continuo em construção, né? Porque a gente vive aprendendo. E aí eu não conseguia fazer isso presencial. Aí um dia eu perguntei para a espiritualidade, né? Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? E aí eu visualizei a casa onde eu ajudava com o dirigente, né, que estava lá atualmente. Então eu fui até o dirigente e falei, olha, eu sonhei e contei, né, eu sonhei contigo quando eu perguntava por onde que eu começava e me chamou para cá, pro chão de terreiro. E aí eu comecei a ir nas faxinas, comecei a ser administradora do grupo da faxina, né? Porque uma vez líder é sempre líder, né? Eu era líder, era supervisora, gerente de loja, e a gente tem já um espírito de liderança, então a gente acaba tomando frente, né? Se posicionando, tendo proatividade e tudo. E aí comecei a fazer esse trabalho. E assim, foi impressionante. Em 4 meses, várias entidades, vários guias e orixás se identificaram para mim. Foi um processo de autoconhecimento incrível na minha vida. E aí as pessoas perguntavam assim, poxa, mas você já tem canal no YouTube? Você já tá há 14 anos na Umbanda? E aí você não faz consulta? Não, não faço, é tudo no seu tempo, no momento certo, na hora certa. Então não faço consulta. Lá na Umbanda não, lá é uma passagem, eu entendo que é uma passagem, porque eu acabo interagindo com muitas egrégoras, não só a Umbanda. Eu sou completamente apaixonada pela Umbanda. E eu conheço todos os meus guias e orixás da direita, da esquerda. Eu vivo da espiritualidade hoje, né? Eu fiz uma transição de carreira e hoje eu vivo da espiritualidade. Eu vivo da terapia holística e massoterapia. Então, baralho cigano, a espiritualidade cigana, a Umbanda é um grande amor da minha vida, né? Mas eu não posso me prender a uma religião, até porque eu tenho uma egrégora, eu tenho uma família espiritual comigo e eu tenho uma equipe de cura que trabalha com mesa radiônica do Corno Estelar da Cura dos Anjos e Arcanjos. Então eu atuo hoje com a Fraternidade Branca, eu sou sacerdotisa de São Miguel Arcanjo, eu atuo com a Wicca, com o xamanismo, Buda, Lakshmi, Ganesha, Shiva, atuo com os Exus e as Pombagiras, atuo com todos os guias e orixás da direita, atuo com as Iabás no sagrado feminino, com a ancestralidade, com os vovôs e as vovós, os pretos velhos. Eu atuo com todos, toda a espiritualidade que está junto comigo, né? Então não é somente a Umbanda, né? A Umbanda eu sou completamente apaixonada, eu sinto a presença, eu sinto a energia, nada como um belo pé no chão de terreiro para você saber o que que é. Então precisava mesmo passar por esse desenvolvimento mediúnico, né? E hoje, para quem me acompanha pelas redes sociais e acaba, vou visitar lá, atendo o terreiro, eu cambono, eu não atendo. E tá tudo bem, e eu não me cobro nada por isso, nada. E é tudo no tempo deles, eu sou só uma matéria, uma alma, um corpo em evolução, em construção. Então a gente nunca perca a humildade, nunca percam a essência de vocês. Seja o que vocês estiverem passando,
Acreditem que vocês não estão sozinhos. Quando vocês vêm para esse mundo, vocês já fizeram um acordo com o anjo da guarda de vocês. Vocês têm uma missão, um propósito nesse mundo. Você não veio a passeio só para trabalhar e pagar boleto, não. Tem uma missão. Então, a oportunidade vem para todo mundo, independente de raça, de escolha, de religião, escolha sexual, seja o que for. Se você, classe social, nós somos alma. Nós somos alma dentro de um corpo de passagem nessa vida. Então, acredite, nada é por acaso. Nós estamos sempre em evolução. Então, hoje eu atuo com o atendimento no baralho cigano, no baralho de Maria Mulambo, que eu também vou ter oportunidade de falar para vocês aqui um pouquinho sobre a espiritualidade cigana, como é que eu encontrei e me conectei, e também um pouco sobre Maria Mulambo também, que é minha mentora de esquerda. E eu vou contar para vocês também como é que foi esse processo de conhecimento. Mas o que eu quero deixar aqui claro que independente de qualquer religião, existe a sua egrégora, a sua equipe de cura, a sua família espiritual junto contigo. E ela vai aonde você estiver. Em qualquer religião ou sem religião, ela tá contigo. Entenda isso. E eu entendi isso. Eu entendi isso. Independente da minha escolha, se é na Umbanda, se não é, a minha equipe de cura e minha família espiritual, meus guias e orixás estarão comigo, a minha espiritualidade estará comigo aonde eu for. Assim como estão agora nesse momento, me fizeram levantar ali, eu já estava indo dormir e eu vim aqui dar esse depoimento, compartilhar isso com vocês. Então acredite, existe sim, tenha fé, você não está sozinho. Acredite na sua espiritualidade. Nada é por acaso. Eu vou voltar aqui para dar mais testemunhos sobre a espiritualidade cigana, sobre os Exus e as Pombagiras. Eu vou voltar aqui para falar um pouco mais sobre tudo. Sobre como eu descobri minhas entidades, meus guias e orixás. Fica comigo aqui. Eu vou fazer uma playlist Papo de Macumba. Que aí eu vou falar um pouquinho sobre essa minha jornada dentro da Umbanda. Beijos de luz da Deia.